Por que é importante acreditar que Jesus assumiu a forma humana? De que forma isso pode influenciar a nossa salvação? No estudo de hoje, nós vamos analisar o que a Bíblia ensina sobre esse tema. É agora, Escola Bíblica. No ar, Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Como é que você está? Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você está junto com a gente. Porque você acompanha a TV Novo Tempo, porque você acompanha a Rádio Novo Tempo, porque você acompanha a Novo Tempo através da web, você estuda com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Obrigado, porque estamos juntos. Obrigado a você que é um doador, você que é um anjo da esperança, que acredita nesta mensagem e que deseja que outras pessoas conheçam mais da Palavra de Deus. No programa Escola Bíblica, nós estudamos as nossas revistas Esperança, que são publicadas aqui na Novo Tempo e que são distribuídas para os nossos telespectadores sem custo, por causa das doações que a gente recebe dos Anjos da Esperança. Então, estamos na nova temporada, concluindo nossa primeira semana da nossa nova revista Na Mira da Verdade. Você pode pedir agora. Simples, é só ligar para a gente. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12, está aparecendo aqui, ó. 21 27 31 21, nossa equipe vai te atender. Você também pode mandar uma mensagem para o WhatsApp. Aí é só escrever, quero a revista. Ó, o número está aparecendo aqui agora. 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Só escrever quero revista, você vai receber um link. Aí você pode preencher tudo com esse link, tá? Você vai dando os passos ali. Se você quiser conversar no WhatsApp e fazer o cadastro pelo WhatsApp, você também pode, continua a conversa. Tá bom? Então, peça a sua revista Esperança Entre Família. Você sabe que, ou melhor, Entre Família não, Entre Família foi a temporada passada, né? Na Mira da Verdade. O cérebro, isso aqui chama-se ato falho. O cérebro buscou a informação que estava lá, tá? Então é o Na Mira da Verdade. É o seguinte, eu sempre falo aqui no último dia da semana do programa, né, que é quinta-feira, que no sábado, domingo, quarta-feira, as igrejas adventistas do sétimo dia estão abertas. E a Novo Tempo é uma TV da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu sempre gosto de convidar você para visitar a gente. Vai ser bem-vindo. Entra no site aqui, ó, virar para cá que vai ficar mais pertinho de mim, ó. Encontreumaigreja.com.br. Encontreumaigreja.com.br. Você vai descobrir qual é a igreja adventista mais perto da sua casa, tá? Chega lá e diga assim, o pastor Gilmar me convidou para vir aqui. Pastor Gilmar, da TV Novo Tempo, do programa Escola Bíblica. Ah, pastor, eu já congrego numa comunidade religiosa. Tá tudo bem, você vai ser bem-vindo. Leva seus filhos, tem classezinhas, as classes lá para as crianças. Sábado a partir das 9 horas da manhã. Tá convidado, tá bom? Vai ser bem-vindo, vamos crescer no conhecimento da palavra. Vamos orar, porque hoje a gente vai continuar o tema de ontem. Ontem a gente explorou a importância de vermos Jesus como Deus. A compreensão correta de Deus se dá através do Deus Jesus Cristo que veio à Terra, deixou, se fez homem. E esta compreensão correta de Deus me dá uma visão correta do cristianismo. O Deus que ama, que é misericordioso e o Deus que é justo. Diferente de qualquer visão pagã de que a ira de Deus precisa ser aplacada, de que Deus é um ser inacessível, de que Deus está muito distante. Compreende? Quando eu tenho uma visão correta, olho para Jesus Cristo, eu compreendo corretamente quem é Deus. E aí eu entendo que minha vida tem significado, que eu estou sendo visto, que eu estou sendo assistido, que eu estou sendo mantido. E hoje a gente vai compreender um pouquinho isso nesta forma humana. Que forma humana que ele assumiu? E por que isto é essencial para a nossa compreensão do plano da salvação?
Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir Tua palavra nesse momento, nos dê entendimento, compreensão, nos dê uma mente aberta, sujeita à ação do Espírito, para que a gente entenda. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, quero convidar você. Esse é o nosso segundo tema, textos que são difíceis de entender quando a gente fala a respeito de Jesus Cristo e da sua natureza, tá? E assim vai ser a nossa temporada. Teremos outros textos, outros temas para a gente entender. A Bíblia também descreve Jesus Cristo, ontem a gente falou sobre como divino, após a encarnação, com uma função diferente e subordinada ao Pai. A necessidade de limitar, isso aqui é um mistério, né? Limitar sua natureza divina, ele que era um com o Pai, que estava com o Pai, hoje está com o Pai, mas limitou a sua natureza divina e foi subordinado, porque ele tinha uma função, ele era o cumprimento da profecia, da salvação. Mateus capítulo 1, verso 18, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A encarnação de Jesus Cristo, o gerar de Jesus Cristo, o único gerado na espécie que a gente citou ontem, esse é um mistério. Achou-se grávida, foi concebida pelo Espírito Santo. Esse é um mistério, uma ação sobrenatural da divindade para que Deus estivesse muito mais perto do ser humano e para que o cumprimento profético de salvação acontecesse, aquele feito após a queda lá no Éden. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pecado. O pecado aqui é a própria natureza. São os atos pecaminosos, são as transgressões, mas é a própria natureza humana que é descrita lá por Davi no Salmo 51. Eu fui concebido em pecado. Ou seja, todos nós nascemos com a propensão para aquilo que é mal. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Quando o homem pecou, houve o afastamento. Logo, como nós nascemos com a natureza pecaminosa, o salário do pecado é a morte, vai dizer Paulo na carta aos Romanos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Agora, quem pode salvar o homem deste pecado? Quem pode dar para o homem condições de libertação? Aquele Deus que se fez homem e viveu na terra. Eu citei ontem, né? Com os 4.000 anos de efeitos do pecado na natureza, que não o afetaram diretamente, porque ele não tem a natureza pecaminosa, mas o que o colocaram num ambiente de degradação, porque ele foi gerado como um ser sem pecado dentro de um ser que era um ser pecaminoso e um ser com tendência pecaminosa, mas ele foi gerado e não foi contaminado por este pecado, porque somente o Salvador, ele só poderia ser Salvador se ele vencesse. E como vencesse sem ter prática do pecado? Como nós temos uma natureza, nós já temos natureza pecaminosa, nós já temos propensão para o pecado, o Senhor tinha probabilidade para pecar, mas não possibilidade de pecar. Ou melhor, tinha possibilidade para pecar, mas não tinha vontade para pecar. Entende a diferença? Eu tenho vontade de fazer o que é mal. O Senhor tinha possibilidade de fazer. Quando ele é tentado, ele tem ali diante dele a possibilidade de transgredir. E para ser o Salvador, ele precisava vencer o pecado. E para vencer o pecado, ele não podia ter a natureza pecaminosa, mesmo sendo gerado num ser que era um ser que tinha propensão para o pecado. Vamos entender isso?
Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Ou seja, era o cumprimento profético. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O ser divino, como nós citamos ontem, que vem e se fez homem. E agora, como homem, como um segundo Adão, como eu citei, com possibilidade de pecar, ele vai enfrentar. E se ele vencer, e como ele venceu, nós temos salvação nele, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Como qualquer ser humano, Jesus passou pela experiência de nascimento e de crescimento. O texto de Lucas capítulo 2, verso 40 diz que crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus, em sua humanidade, passou por várias experiências humanas. Homem que sentiu o que nós sentimos. Ele demonstrou emoções humanas, e a gente tem a descrição do texto bíblico: tristeza, alegria, compaixão, raiva e indignação, que mostra a sua verdadeira humanidade. Chorou, se alegrou, diante do cenário de pecaminosidade, diante da morte, Jesus se condoeu, Jesus chorou. Diante da rejeição do povo, Jesus derramou lágrimas sobre Jerusalém. Sabe o que isso revela? O ser humano, Jesus, sabe o que eu e você sentimos. O ser humano, Jesus, sabe o que eu e você passamos. O ser humano, o Deus que se fez homem, sabe o que nós precisamos. Dá-me de beber, disse a mulher no poço de Samaria. No poço de Samaria. Sentou para comer com os discípulos. Sentiu-se cansado. Se retirou para estar a sós. Por isso o Senhor sabe das nossas limitações. E a pergunta é: como você se sente? Tendo a certeza de que esse Jesus, Deus, Ele é humano e Ele sabe o que a gente passa. Como você se sente? Não te dá uma sensação de ser visto, de ser cuidado, de ter todas as suas necessidades supridas? Agora lembre-se que todas essas emoções que Jesus sentiu, isso não afetaram ou transformaram sua natureza. Sua natureza continuou sendo uma natureza sem pecado. João 11:35, está aqui o choro de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra originalmente, compadeceu-se, da ideia de como se mexesse no intestino, sabe, nos rins, porque para eles era ali a fonte das emoções. Então Jesus se sentiu assim, isso tocou as suas emoções, mexeu com os seus sentimentos, como qualquer ser humano. O texto de Marcos, capítulo 3, verso 5, olhando-os ao redor, indignado e condoído, com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Diante dos questionamentos dos líderes religiosos, diante da sua ação para salvar, isso mexia com o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele veio como ser humano, ele veio como homem, para eu e você termos a certeza de que Ele conhece exatamente quando nós estamos numa situação como essa. Quando nós nos sentimos indignados,
quando nós estamos com raiva, quando nós choramos, quando nós sentimos tristeza, quando nós estamos passando por um problema, quando a gente olha o olhar de Deus, quando a gente tem o olhar de Deus para o povo que vivia a opressão no Egito, os egípcios estavam oprimindo o povo de Deus, e o Senhor vê o sofrimento do seu povo, e quando o Senhor vê o sofrimento, há uma ação. Quando Jesus vem à terra, a compreensão disso agora, o Jesus homem, me dá muito mais clareza da compreensão que Deus tem diante da minha dor e diante do meu sofrimento. Embora Jesus seja Deus, ele não possuía todo o conhecimento divino na sua vida terrena. Ele se restringiu em sua humanidade. O desafio. E o Senhor vai dizer claramente, diante da cruz, diante da morte iminente, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Uma evidência de como isso estava torturando, mexendo um cenário do amanhã que era desconhecido. O mesmo cenário que às vezes é desconhecido para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês nunca ficarão sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, um outro igual a mim. E por isso hoje, quando Ele intercede por mim junto ao Pai, entenda que o Senhor me compreende porque Ele se fez homem, mas o Senhor compreende a visão divina porque Ele é Deus. E somente alguém que compreende o ser humano e alguém que compreende quem é Deus pode fazer essa intercessão dizendo assim: Pai, eu sei o que o Gilmar está passando. Eu sei o quanto ele precisa de Ti. Eu não sei qual é a situação que você vive nesse momento. Eu não sei que desafios você tem enfrentado. Eu não sei quais são os seus sentimentos. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero dizer que o olhar do Senhor está sobre você e Ele sabe. E Ele vai interceder junto ao Pai, porque Ele é Deus, mas Ele também se fez homem, então Ele continua sendo homem e Ele olha para você com ar de misericórdia e de justiça. Isso não é fascinante? Termos um olhar correto daquilo que Jesus passou, do desconhecido da sua vida, limitando a ação divina, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, verso 32. A limitação daquilo que iria acontecer era essencial para que a humanidade fosse vivida intensamente. Estava claro para Jesus qual era a sua missão. Ele sabia a razão pela qual ele tinha vindo. Ele sabia que deveria morrer. E isso fica muito claro nas suas descrições. Agora, o processo, você entende a diferença? É como se você tivesse indo a um lugar desconhecido, você vai fazer uma caminhada, ou você vai participar de um concurso, ou você vai enfrentar um desafio. Você sabe o que você vai fazer, mas você não sabe como será. Jesus, como homem, sabia o que iria acontecer, mas os desafios que enfrentou como homem, e por isso ele limitou a ação divina naquele momento. A Bíblia também ensina que Jesus foi tentado, mas não pecou. A descrição de Mateus capítulo 1, verso a 13, capítulo 4, versos 1 a 11. A gente tem a descrição bíblica de tentações daquilo que são essenciais para o ser humano. Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Por isso que ele sabe, quando nós somos tentados, na essência de cada tentação, ele foi tentado assim como a gente. Então ele sabe,
o que você está passando. Por isso, diante do Pai, Ele pode interceder. Eu estou falando para você nesse momento que está sendo tentado, está sendo provado. O Senhor sabe. Ele pode te ajudar. E eu posso dizer, Senhor, por favor, me ajuda, porque o Senhor conhece. Ele não só conhece, como Ele venceu esse momento. Por isso eu posso clamar. Eu não estou sozinho nesse mundo. Então não esqueça, a Bíblia ensina que Jesus foi tentado, mas não pecou. Hebreus capítulo 2, verso 18, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele sofreu para que eu e você possamos ser socorridos. A morte de Jesus foi real e física, o que confirma a sua humanidade plena. O texto de Mateus capítulo 22, verso 50 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, sua fonte de vida, diante da dor e do sofrimento. Hebreus capítulo 2, verso 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Que morte é essa? É a condenação eterna que o Senhor me livra. É a condenação eterna que eu sou livre, porque Ele morreu, Ele pagou o preço. Ele pagou a conta que era minha. O salário do pecado é a morte, havia a transgressão, a minha condenação. Mas hoje, se eu creio em Jesus Cristo, Ele que morreu, eu vou dormir o sono da morte e um dia vou acordar para ter a vida eterna. Se eu rejeito o pagamento feito por Ele, um dia eu passarei pela segunda morte, ou seja, o deixar de existir. Essa é uma escolha minha. Mas é possível eu fazer essa escolha porque o Senhor pagou. É possível eu fazer essa escolha porque o Senhor morreu por todo homem. O texto de Filipenses é um texto bem interessante sobre esse assumir a natureza humana. E eu quero convidar você aqui. A gente tem passos de submissão que Jesus faz aqui, que são interessantes para a gente entender esse assumir da forma. Olha só, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou a usurpação ser igual a Deus. Ele continuou sendo Deus, agora Ele limitou para que assumisse a natureza humana. Havia necessidade da limitação. Havia necessidade da limitação de ser igual a Deus para que Ele pudesse se identificar conosco. Antes, a si mesmo se esvaziou. Perceba, Ele se limita, Ele desiste de ser igual a Deus e Ele se esvazia, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Perceba a sucessão de ações. Ele limita a ação de Deus enquanto esteve, como ser divino, mas revela quem é o Pai, revela o seu amor, nós vimos ontem. Agora, Ele assume, Ele se esvazia, Ele deixa e assume a forma de servo para viver, para morrer, para obedecer. Por isso que, como eu citei, Pai, se possível, passa de mim esse cálice diante da morte, no cumprimento da sua missão. Mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando Ele faz isso, Ele está dizendo que se eu me entrego a Ele, se eu estou com Ele, eu posso enfrentar os desafios e as dificuldades que eu terei nessa vida.
A união das duas naturezas, divina e humana, em Cristo permite que Ele seja hoje o mediador perfeito entre Deus e o homem. Como eu mencionei, porque Ele me compreende e Ele é Deus, então Ele sabe. Por isso Ele pode mediar. Por isso somente Ele pode mediar. Somente Ele pode ser o intercessor. Nenhum ser humano pode ser intercessor. Por mais dedicado que uma pessoa tenha sido na terra, por mais devota, não pode ser. Porque somente aquele que viveu como homem e é Deus tem a compreensão divina de justiça. Hebreus capítulo 4, verso 15 e verso 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, nós podemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorrermos, para socorro em ocasião oportuna. Queridos, nós temos alguém que pode interceder por nós. Eu e você temos alguém que tem as credenciais para interceder e para nos dar a salvação. Alguém que foi homem, se fez, sabe o que passamos, o que sentimos, as nossas necessidades, mas que é Deus. E que um dia virá para nos resgatar, para vivermos a eternidade. Você deseja nesse momento dizer: Senhor, eu quero ter uma visão do Senhor como Deus, uma visão de Jesus Cristo como Deus e como homem. Me ajuda para isso. Você deseja isso? Eu quero orar. Pai do céu, obrigado por Jesus Cristo, o Deus que se fez homem e que hoje tem a natureza divina e humana e compreende a cada um de nós, sabe o que nós passamos e é justo juiz. E um dia voltará a esta terra para transformá-la, para nos levar para a eternidade, para a gente viver o Éden restaurado. Nós nos entregamos a Ti. Se alguém tem dificuldade de entender esse tema, meu Deus, eu clamo em nome de Jesus Cristo que o Espírito Santo atue, que o Senhor abra a mente, que dê compreensão, dê entendimento. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Quero desejar para você um excelente final de semana. E não esqueça, visite a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Entre no site encontreumaigreja.com.br. Você será bem-vindo. Chega lá, diga: o pastor Gilmar do programa Escola Bíblica me convidou para vir aqui. E a gente se encontra na segunda-feira. Não esqueça de desfrutar também seu final de semana junto com a sua família. Tá bom? Até segunda.